Olá, boa tarde. Essa é a unidade 3 da nossa disciplina de contabilidade avançada, e eu estou gravando esse vídeo para falar mais especificamente sobre os investimentos em imóveis e os investimentos em ações. No livro-texto vocês têm exemplos, tem texto sobre outras formas de aplicação, né? Acredito que esteja bem explicado, e eu vou me aprofundar um pouco mais nessas duas formas de investimento. Então, eu vou colocar a minha tela, apresentar. Isso. Deixa eu só verificar se está aparecendo direitinho para vocês. Tá. Então, quando a gente fala em investimentos, né, a gente está falando muito na questão dos recursos financeiros da empresa, de como ela pode aplicar esses recursos de forma a ter um rendimento maior, tá? Então, qual a decisão, qual é o melhor investimento, né? Qual é o melhor retorno? O que a gente sempre fala da importância, né, de pensar bastante aí e de avaliar as possibilidades, levando sempre em consideração a questão do risco e do retorno. Nós estamos falando aqui de investimentos em empresas. Então, quando você está à frente de uma empresa e está gerenciando seus recursos financeiros, a sua responsabilidade é muito grande. Porque, à medida que eu gerencio os meus recursos financeiros enquanto pessoa física, Stella, é uma situação. Quando eu gerencio os recursos financeiros de uma empresa, a responsabilidade é muito maior. Então, no Brasil, a gente tem um custo de capital muito alto, né? Então, a gente tem um juro que se paga muito alto. Então, quando você tem sobra de recursos, precisa avaliar muito bem aonde você vai aplicar esses recursos para não correr riscos maiores. Porque a gente sabe que quanto maior o risco, maior o retorno, tá? Então, sempre precisa avaliar essa questão. E os investimentos, né, as aplicações nas instituições financeiras tradicionais, como a poupança, têm um retorno muito pequeno, né? Então, um valor de retorno muito baixo. Então, estes outros investimentos se tornam mais atrativos. Passei demais. Então, quando a gente tem um recurso financeiro sobrando, né? A primeira alternativa é sempre a questão de aplicar no giro, no capital de giro, ou seja, financiar mais clientes, comprar mais estoques, comprar matéria-prima ou produtos para revenda à vista, buscando um desconto, né, junto ao fornecedor. Então, as formas que você tem, antecipar um pagamento ao fornecedor, né, buscando uma taxa de desconto, né, na parcela que você tem a pagar. Então, normalmente se usa esta primeira opção. Na sequência, aí sim, bom, eu tenho um recurso maior, vou utilizar ele daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, então eu quero uma forma de investir segura e que me dê um rendimento melhor. Então, no livro texto, vocês têm possibilidades, né, alternativas, mas antes disso, o que são investimentos? Então, investimento está relacionado à aplicação de um capital com o objetivo de obter retornos financeiros em uma data futura. Eu tenho um recurso agora, vou investir ele por um determinado tempo para ter um retorno melhor. A gente sabe que quanto mais tempo, né, esse recurso fica aplicado, ou mais tempo eu tenho para deixar esse recurso aplicado, melhor a remuneração. Então, do ponto de vista contábil, né, então esse investimento está intimamente relacionado com o conceito do ativo, né? Então, um recurso aplicado, né, lá no ativo. Afinal, um ativo nada mais é do que um investimento realizado pela empresa, do qual se esperam benefícios futuros, seja na forma de entrada de novos ativos ou redução de saídas de recursos. Esse é o conceito do ativo. E tem tudo a ver com o nosso conceito de investimento, né? Então,
investe-se em imobilizado ou se automatizar o processo produtivo. O que a gente quer fazendo isso? Reduzir custo de produção. Então, eu vou melhorar meu parque fabril, vou melhorar minha fábrica para melhorar o desempenho. Então, lá nos grupos do balanço, quando a gente está falando de investimentos a longo prazo, eles estão dentro do não circulante. Então, sempre que a gente falar, por exemplo, a empresa comprou um terreno, né, bem localizado para investimento, ela não vai utilizar para construção, ela investiu para vender mais à frente. Ela comprou uma sala comercial, ela comprou um imóvel com a intenção de locação. Então, ela está fazendo um investimento, ela não vai utilizar para as suas atividades operacionais, nem administrativo, nem comercial, nem de indústria, né, ela não vai utilizar. Então, um investimento. E é isso que a gente precisa diferenciar, quando que é investimento e quando é imobilizado. Quando a gente fala, por exemplo, do investimento em ações, comprei ações e quero manter essas ações por mais tempo, né? A gente fala sempre na questão do temporário e do permanente. O que é temporário? Eu comprei ações independente do volume de ações e tenho a intenção de vender estas minhas ações. Ela vai ser registrado, se for curto prazo, no ativo circulante, se for médio prazo, no realizável a longo prazo. Médio e longo, né? Realizável a longo prazo. O que diferencia essa... E quando vai ser em investimentos? Quando ela não tem intenção de vender. Então, o que diferencia essa classificação? O tempo de permanência. Temporário, quero vender. Circulante ou não circulante realizável a longo prazo. Permanente, eu não tenho intenção de vender. Investimentos. Essa é a classificação lá no balanço patrimonial. Então, como que eu avalio esses investimentos? E hoje a gente fala em 3 formas de avaliar esses investimentos. No livro fala, neste momento, em 2. Método de custo, método do valor justo. E a gente tem ainda o método de equivalência patrimonial, que pela sua importância, a gente tem um capítulo inteiro, uma unidade inteira, na nossa próxima unidade. A gente vai falar sobre isso. Então, as participações permanentes em outras sociedades ou os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa e não classificáveis no realizável a longo prazo. Essa é a classificação de investimento. Então, permanentes, para gerar benefícios pela sua permanência. A empresa fez um investimento, comprou, por exemplo, 60% das ações de outra empresa. E ela pretende permanecer com essas ações. Então, esse é um investimento permanente, registrado no grupo dos investimentos. Então, o que diferencia? Comprou 60% das ações de uma empresa e pretende vender em 6 meses. O que é isso? Para ganhar dinheiro. O investimento, ela sabe que está em alta ou está em queda e ela comprou com um valor muito baixo, na venda ganha novamente, ou tem alguma questão de negócio, né, envolvido aí. Então, curto prazo, ativo. Então, de acordo com o CPC 28, a propriedade, ou NBCT 28, né, pode ser classificada de 2 formas: propriedade para investimento e propriedade ocupada pelo proprietário. Então, quando eu tenho uma propriedade para investimento, é o imobilizado mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento financeiro destinado para gerar aluguel, valorização de capital ou ambas. Então, é classificado no ativo não circulante, investimentos. Eu tenho o meu exemplo de antes, comprei um terreno com a intenção de valorização. Então, esse terreno é classificado em investimentos. Eu comprei um terreno com a intenção de construir um prédio, com a intenção de construir uma nova unidade para a fábrica. É imobilizado. Então, eu preciso distinguir, né, diferenciar
um prédio, né, uma propriedade, um imóvel, se ele é destinado a investimento ou destinado a imobilizado. Então, propriedade para investimento, um imóvel para alugar, um imóvel para valorizar o capital, ou para as duas coisas, para alugar e para valorizar. O imóvel, então, ele é separado, o edifício, o terreno e o edifício, ou parte de um edifício. Por exemplo, eu tenho um edifício de 10 andares, 5 vão ser ocupados para administração, 3 já estão alugados e 2 é para valorização. Então, 5 para investimentos, 5 para imobilizado. Então, eu preciso explicar, né, qual é a sua finalidade. Quaisquer outros ativos imobilizados que não sejam terrenos ou edifícios, como máquinas, equipamentos, veículos, não podem ser classificados como propriedades para investimentos. Ou seja, eu posso classificar como propriedades para investimentos imóveis, edifícios, terrenos, né? O que for, mas não posso classificar esses outros. Então, a propriedade para investimento é destinada para gerar aluguel, valorizar capital, ou gerar aluguel e valorizar capital. Vou ficar bem claro, repetir o conceito. Não é destinado para fornecer bens ou serviços, produção e finalidades administrativas. Venda no curso ordinário do negócio. Então, pode ser vendido, né, ou imobilizado à medida que eu queira renovar, né, uma propriedade, ou queira me desfazer, e pode ser negociado. Então, uma característica das propriedades de investimento é que a geração do fluxo de caixa é independente dos outros ativos mantidos pela entidade. Então, por exemplo, se eu vender parte de uma fábrica, qual é que está gerando, né, que está em operação, o que vai acontecer? Como consequência, uma redução na minha produção. Se eu vender um imóvel que está alocado, que está destinado para valorização, o que vai acontecer? Absolutamente nada no operacional. Vai na questão, vai gerar uma receita, vai gerar um rendimento, mas não interfere no operacional. Aqui tem exemplos, né, de ativos de propriedades para investimento. Eu faço um exemplo depois com vocês, né. Então, como que eu mensuro, né? Como que eu registro? A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo custo, né, que corresponde ao custo de transação na data da compra. Então, os custos de aquisição desta propriedade, né? Então, nesses custos se envolve tudo que eu tenho de gasto aí, tributos, encargos com escritura, e os gastos aí que tornam necessários para ela ficar em condições, vamos dizer assim, de ser alugada, ou de ser, daqui a pouco, vendidas, né? Se eu precisar passar por alguma reforma, tudo que vai acrescentar aí no valor da propriedade. Então, preço pago, tributos, escrituras e os demais gastos. Esse é o custo total dessa propriedade para investimento. Então, se o valor pago, né, vamos dizer assim, que a gente compra uma propriedade e vai pagar em 4, 5 anos, né, vai ter um pagamento. Isso envolve valores de juros, de despesas financeiras. Então, na propriedade para investimento, eu vou ter o registro do valor ajustado ao valor presente, né? O valor de agora. E a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista são despesas financeiras, não é o valor do investimento. Então, após esse reconhecimento, né, inicial, a propriedade para investimento, a gente pode, lá pelo CPC 28, a gente pode avaliar de duas formas, pelo valor justo ou pelo valor de custo. Então, a entidade pode escolher, né, a sua política contábil, seu valor justo ou de custo, e deve aplicar a todas as suas propriedades para investimento o mesmo método. Eu não posso dizer, o prédio A eu avalio pelo custo, o prédio B eu avalio pelo valor justo, ao investimento tal eu avalio por esse, entende? Eu preciso ter uma normativa, uma regra para os investimentos da minha empresa. É lógico que, se eu tiver condições de ter informações seguras sobre o valor justo, né, o valor de venda naquele momento,
o valor de mercado, né, com base em avaliações corretas, o valor justo sempre vai me dar informação atualizada. O valor do custo vai me trazer a informação do momento da compra, tá? Mas eu preciso ter a certeza de que os valores que eu vou utilizar retratam a realidade, senão o meu demonstrativo vai estar oscilando à medida que mudar aí algum parâmetro desse levantamento. Então, como exceção, a entidade é obrigada a adotar como política contábil o método valor justo quando o interesse em propriedade mantido por arrendatário em arrendamento operacional for classificado como propriedade para investimento. Então, a gente viu, né, situações na unidade anterior do arrendamento operacional. Então, quando está lá no arrendatário, né, como arrendamento operacional, né, como registro, né, eu preciso classificar como propriedade para investimento. E, desculpa, está no silencioso, mas o telefone está reclamando. Desculpa, eu preciso avaliar pelo método do valor justo. Então, lá no CPC 23, né, na norma LDCTG 23, que trata das políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, afirma que uma alteração voluntária na política contábil deve ser feita apenas se a alteração resultar numa apresentação mais apropriada. É isso que diz lá. Então, portanto, é altamente improvável que uma alteração do valor justo para o custo resulte numa apresentação mais apropriada, pelos motivos que eu acabei de falar. Então, política de mensuração após um reconhecimento, né? Ajuste do valor justo. O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para investimento deve ser reconhecida no resultado do período em que ocorre. Tá? Então, eu tenho, né, um imóvel como propriedade para investimento. E ele é avaliado pelo valor justo. Vamos supor que ele foi adquirido por 500. Feito a avaliação nesse momento, eu tenho um valor de justo de 510. O que isso quer dizer? Que no período eu tenho uma receita de ajuste ao valor justo de 10. Ao contrário, tem um imóvel registrado por 500 mil. No ajuste a valor justo daquele momento, o valor é de 480. O que eu tenho no período? Uma despesa de ajuste a valor justo do prédio X de 20. Tá? Então, receita ou despesa. Antes de ir para os investimentos temporários, que eu quero falar sobre as ações, vou fazer um exemplo do registro contábil. Deixa eu só verificar como ficou para vocês. Ficou bom. Depois a Geodessa disponibiliza esse arquivo também. Tá? Então, nesse arquivo eu coloquei alguns que depois eu falo, ficou só fora de ordem. Então, qual é a diferença entre registrar um imóvel para imobilizado e um imóvel para investimentos? Então, vamos supor lá que em 31 de dezembro de 2021, a empresa fechou o negócio, né, com a compra de 2 imóveis. O prédio 1 foi adquirido por R$1 milhão, fica localizado ao lado da sede da entidade e é mantido para futura valorização. Enquanto isso não acontece, ela utiliza o prédio para suas atividades, alocando uma parte de seu pessoal nele. Lembra o conceito de investimento, aluguel, valorização ou os dois? Enquanto aluga, enquanto espera que valorize, está utilizando para suas atividades operacionais. Este prédio vai ser registrado no imobilizado, tá? Registro lá no imobilizado. Deixa eu dar uma marcadinha aqui. A sala comercial 2 foi adquirida por R$500 mil para valorização de capital, não sendo utilizada no momento. Na data da compra, isso aqui é para a linha de baixo. Então, comprou para valorizar. Beleza. Investimentos.
Então, vou colocar lá. Na data da compra, a entidade pretendia utilizar os imóveis durante 20 anos e considera um valor residual de 20%. Tá? Isso para cálculos da depreciação. Tá? Então, como que eu registro o prédio 1? Debito ativo não circulante, imóveis, 1 milhão. Por lá que estamos com dinheiro, banco, a forma de pagamento aqui não é o mais importante. O que nos interessa aqui é o registro do imóvel, lá no imobilizado. Tirei ponto demais. Tá? 1 milhão. A sala comercial, então, para investimentos, debita ativo. Ativo não circulante, investimentos, imóveis. O móvel, imóveis. Prédio 1, posso colocar também, né? Aqui foi uma sala comercial, mas é um imóvel. É um imóvel. O que a gente pode abrir depois lá no plano de contas é prédio a prédio, né? Meu Deus. Tô pensando uma coisa e escrevendo a outra, desculpe. Crédito, banco. 500 mil. Tá? Então, na data da compra, então, falei já da depreciação, em 31 de dezembro, ela avaliou o valor justo de seus prédios. Um tinha valor justo, a gente escreve como está pensando, né? O prédio 1 tinha valor justo de 1 milhão e 100, e o prédio 2, ou a sala comercial 2, de 540. Com base nas informações acima, os valores contábeis dos prédios 1 e 2 no balanço patrimonial são, respectivamente, de quanto? Então, eu vou pensar primeiro no prédio 1, tá? O que eu tenho que fazer no prédio 1? Ele está registrado no imobilizado. Então, eu preciso calcular, ou já estava calculado, né? Nós vamos calcular aqui, eu preciso calcular a depreciação. Então, eu tenho 1 milhão, 1 milhão, o meu valor residual é de 20%, vezes 20%, igual a 200 mil. Esse é o meu valor residual. O valor a depreciar vai ser 1 milhão menos 200 mil, igual a 800 mil. Dividido por 20 anos. Isso, né? Que foi colocado. Peguei uma calculadora. Dividido por 20. Então, 40 mil de depreciação por ano. Então, valor contábil do prédio 1 em 31/12
2022. Pesado. O imóvel é de 1 milhão. A depreciação acumulada é de 40 mil. Então, o meu valor contábil do imobilizado é 960 mil, tá? Esse, o prédio 1, tá? Então, quando eu tenho o registro no imobilizado, eu faço o registro pelo valor de custo de aquisição e o registro da depreciação acumulada, tá? O que eu vou ter na sequência? Vamos lá. A sala comercial. O prédio 2, sala comercial. Registro nos investimentos. Qual é o meu valor inicial? Ela está registrado por 500. E o valor da avaliação a valor justo deu 540. Então, a gente tem um débito em... Deixa eu copiar a conta aqui. Para lançar na mesma, para não fazer bobagem. Lançar em outra descrição. Eu vou tirar esse amarelinho, para não ficar muito pesado. Tá? Então, o meu ajuste vai ser de 40 mil. A crédito em outras receitas operacionais, ajuste receita e ajuste a valor justo. 40 mil. Então, valor contábil do prédio 2, da sala comercial, em 31 de dezembro, eu tenho um registro em investimentos de 540 mil, tá? Então, investimento, ajuste a valor justo, tá? O imóvel no imobilizado, o valor de aquisição, menos a sua depreciação, certo? Seguimos, então, vou voltar lá para falar um pouquinho mais sobre as outras formas aí de investimentos utilizando ações. Então, fala aí, né, das formas que eu tenho, fundos, certificados, depósitos bancários, dólar, ações, dólar não é uma boa ideia, né, nesse momento, até não vi nessa última semana como está a cotação. Então, as formas aí que a empresa pode, né, investir para que o seu dinheiro renda um pouco mais, né. Então, aqui tem as formas, eu vou passar, tá? Isso aqui também está no livro, para vocês, para a gente não ficar, eu quero me deter das ações. Então, as formas que eu tenho aí de investimento. Esse aqui eu já acabei de falar. Orientar a classificação. Tá? Então, esse autor, o Pérez Júnior, fala nesse sentido, né? Do permanente e do não permanente. Então, quando a investidora adquire as ações com a intenção de extensão ou diversificação de suas atividades, tem-se a figura do investimento permanente. Então, eu quero investir e quero participar dessa empresa, né? A minha empresa quer participar, porque tem a intenção de participar, de negociar, né? De ter negócios com essa outra empresa, ou de participar na sua administração. Então, o vínculo é permanente,
Então, ele é classificado lá no ativo não circulante no grupo dos investimentos. Então, quando ela tem a intenção de manter por um prazo, né, mas deseja vender, como eu expliquei antes, pode ser ativo circulante ou realizável a longo prazo. Então, destacando aí, né, no caso específico de participação em outras sociedades, o que define a classificação é a intenção de permanecer ou não com as ações. Então, eu comprei ações e vou simplesmente esperar o melhor momento para vender. É uma aplicação temporária, tá? Então, não vai ser classificado lá nos investimentos, tá? Então, os nossos investimentos, eles podem ser avaliados, né, em ações, por esses três métodos. Método custo, método valor justo e método da equivalência patrimonial, tá? Então, pelo valor justo, vai avaliar o investimento atribuindo-lhe o respectivo valor de mercado. Então, é o preço que eu receberia, né, se esse ativo fosse vendido nesse momento, né, ou que seria pago pela transferência de um passivo e uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, vamos fixar no ativo, tá? Então, esse método, né? Então, é por quanto esse meu ativo seria vendido naquele momento. A mensuração inicial, bom, eu comprei aquele prédio no meu exemplo anterior e vou avaliar ele pelo valor justo. Qual é o lançamento inicial? Como eu fiz, sempre pelo custo de aquisição, considerando todos os custos de transação. Depois é que eu passo a avaliar pelo valor justo. Pelo custo, da mesma forma, tá? Então, eu registro pelo custo de aquisição, a diferença aqui é que eu mantenho o registro pelo custo de aquisição. Por isso que naquele slide anterior dizia que uma mudança de registro, né, dificilmente traz melhores informações quando eu passo do valor justo para o custo. Do custo para o valor justo, sim, porque eu vou atualizar meus investimentos a cada período. Agora, do valor justo para o custo, provavelmente a empresa vai perder a qualidade da informação. Então, eu vou, ao invés de continuar olhando as transparências, vou fazer um exemplo, que eu vou falando o que está aqui nas transparências e eu acho que fica mais claro. Desculpe ficar fechando e abrindo, mas eu não gosto de pôr a tela inteira, fica aquele infinito, eu não acho legal. Deixa eu saber como aparece para vocês. Aí, certinho. Tá, então eu vou voltar para o meu início aqui, e eu deixei 3 exemplos, tá? A empresa Luiza S.A. adquiriu em 30 de maio de 2023 ações no valor de R$150 mil, pagando à vista. Essa operação foi feita com a intenção de aplicar recursos a médio prazo, tá? Essa é a informação que nos interessa. Tendo a intenção de revendê-las ao final do próximo exercício. Deixa eu colocar isso um amarelinho, tá? Então, eu estou comprando em maio de 2023 e a empresa tem a intenção de aplicar recursos por médio prazo, tendo a intenção de revender ao final do próximo exercício. Então, ao final de 2024, dezembro de 2024. Bom, isso dá 1 ano e meio. Em torno disso, um pouquinho mais, tá? Então, isso é longo prazo. Efetue o registro contábil da aquisição e determine o método de avaliação do investimento. Então, primeira coisa, é um investimento de médio prazo para futura venda em torno de 18 meses. Classificação contábil desse investimento, ativo não circulante, no grupo do realizável a longo prazo. Tá? Método de avaliação desse investimento. Custo de aquisição, embora a gente saiba que não é a melhor alternativa, mas a lei permite, ou valor justo. Tá? O lançamento debita ativo não circulante,
realizável a longo prazo, aquisição de ações temporárias. Pode ser participação em sociedades, né? Isso é... O que é... deixa eu só diminuir esse monte de espaço aqui. O que é importante aqui para nós? Destaque, né? Por comprado à vista, então é banco. R$150.000. O que é o importante? É esse registro aqui. Ativo, não circulante e realizável a longo prazo. Esta classificação é o que diferencia tudo, tá? É o investimento de médio prazo, comprou ações para venderem acima de 18 meses, a partir de 18 meses. Ativo não circulante, realizável a longo prazo. O investimento avaliado pelo custo de aquisição ou valor justo. Meu exemplo é o seguinte. A investidora compra tudo, adquiriu em 25 de março de 2023, 15% das ações da empresa ABC, por R$250 mil, pagando à vista. Ela tem a intenção de revender as ações nos próximos 6 meses. Ah, então, essa aqui é no investimento de médio prazo. Aqui eu tenho um investimento de curto prazo. Venda em 6 meses. Registro contábil no ativo circulante. Curto prazo, tá? Método de avaliação. Custo de aquisição ou valor justo. A empresa escolhe. Tá? Meu registro contábil. Ativo circulante. Aquisição de ações temporárias. R$250.000. Banco. R$250.000. Tá? Aqui, o que é importante? Saber que está no ativo circulante, tá? Esse é o meu registro, lá no ativo circulante. Tá? Uma outra questão que eu não abordei aqui, né? Aqui eu nem falei em percentual, eu falei em compra de ações. Aqui eu trouxe um percentual, comprou 15% das ações, tá? A gente vai, a partir de agora, falar em 2 conceitos. Empresas coligadas e empresas controladas. Empresas coligadas são empresas nas quais a investidora adquiriu acima de 10% das ações. Empresas controladas são empresas nas quais a investidora comprou acima de 50% das ações. Ou seja, ela exerce o controle sobre as suas operações. Nós vamos ver na unidade seguinte que mesmo não tendo... só um pouquinho, deixa... 50% ela pode exercer o controle, mas aí é outras situações. A gente usa como parâmetro isto, acima de 10 para cima, e menos de 50, né, por consequência, se com 50 é controle, né, controlada, são coligadas. Controladas são empresas as quais as investidoras
compra, né? Compra acima de 50% das ações, ou seja, ela exerce o controle sobre as suas operações. Nesse aqui, ela comprou 15%. Então, é uma empresa coligada, só que é um período temporário, porque é por 6 meses e ela vai revender. Eu posso ter compra temporária de 50%, de 60%, de 70%, mas é um período reduzido, porque ela tem a intenção de venda, de negociação. A gente fala mais sobre coligadas e controladas na próxima unidade. Para agora, lembrar, médio prazo, acima de 12 meses, realizável a longo prazo. Abaixo, né, até 12 meses, ativo circulante, tá? E a gente tem a figura ainda de quando a empresa compra ações, tá? Mas não tem a intenção de venda, tá? É uma compra de ações de menor volume, mas que ela não tem a intenção de vender. É um investimento permanente. Então, esse caso aqui. A investidora americana, em 1º de abril, adquiriu 8% das ações da empresa Itália, desembolsando R$500 mil. A intenção da investidora não é vender a curto ou longo prazo tal investimento. Então, comprei, um volume pequeno, né? 8%, não é coligada, coligadas são acima, daí elas vão ter tratamentos diferenciados, é menos de 10%. Então, qual é a minha classificação contábil? Ativo, não circulante, no grupo dos investimentos. É um investimento. Então, eu vou registrar a compra desse investimento. Debita, ativo não circulante, investimentos, aquisição de ações, empresa Itália. Vou identificar 500 mil. Banco. Fazer tudo à vista hoje. 500 mil. Tá? E foi o registro da compra. Então, ativo não circulante investimentos. É o meu registro da aquisição. Vejam que eu usei aqui registro inicial pelo custo de aquisição. Seguimos. Durante o exercício de 2022, a investida Itália obteve excelente resultado, tendo distribuído R$150 mil de dividendos para seus acionistas. Efetue o registro da comunicação da distribuição dos dividendos na investida e na investidora. Veja que a gente está trabalhando até agora, eu só fiz lançamentos na investidora, quem comprou o investimento. Não, quando eu compro ações, eu compro o quê? Parte do capital social de outra empresa. A ação é a menor fração, né, em que se divide o capital social de uma empresa. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho ativo não circulante, investimentos, aquisição de ações na Itália, 500 mil, e a saída do banco, né, de 500 mil, o que eu tenho lá na investida, onde ela comprou o investimento? O aumento na conta do banco e o aumento no capital social em 500 mil. Acho que isso é importante de trazer, de vocês irem raciocinando e pensando que quando eu tenho um negócio entre duas partes, o que acontece em uma empresa e o que acontece na outra empresa. Nós vamos usar isso mais para frente, quando formos trabalhar com consolidação das demonstrações contábeis. Então, durante o exercício de 2022, a investida Itália teve um excelente resultado e vai distribuir dividendos. Como que a investida registra distribuição de dividendos? E aí eu gostaria que vocês lembrassem, lá na demonstração da contabilidade geral, que vocês trabalharam distribuição de resultados, e na disciplina de estrutura das demonstrações contábeis, quando a gente fala da demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente
demonstra, né, mostra lá na demonstração o resultado do exercício, o lucro e a distribuição de dividendos. Então, o que acontece? Debita lucros acumulados, resultados acumulados, reserva de lucros. Eu até vou deixar reservas de lucros, resultados acumulados, como opção, né? O valor de 150 mil. A crédito de passivo circulante, dividendos a pagar. R$150 mil, tá? O que a investidora registra? Veja que eu falei aqui em cima em registro da comunicação de dividendos. Por quê? Quando a gente faz o registro, né, faz as demonstrações no final do período, se comunica que vai acontecer uma distribuição de dividendos. Por quê? Porque você faz uma previsão inicial e essa previsão precisa ser aprovada em assembleia, né? Falando aqui, ou aprovada pelos sócios da empresa, né? Mas é dessa forma que acontece. Então, debita a investidora no ativo circulante dividendos a receber. No valor de quanto? 150 mil vezes 8%. Vou puxar minha calculadora aqui, que é mais rápido. 150 mil vezes 8%. R$12 mil. É isso que ela tem direito. A crédito e outras receitas operacionais. Receitas de dividendos. R$12 mil. O que pontinho demais. Assim fica melhor. Faltou escrever aqui em cima. Ficou faltando a classificação contábil. Eu vou mexer aqui. Avaliação do investimento. Identifique a forma, o método de avaliação do investimento. Então, eu posso avaliar esse investimento pelo custo de aquisição ou pelo valor justo, tá? Essa é a questão importante, assim. Esse investimento é um investimento permanente, tá? Permanente menor que 10%, não sendo encoligada nem controlada, precisa ser avaliado pelo custo de aquisição ou pelo valor justo. Tá? Deixa eu só arrumar aqui é D. E é isso que eu queria explicar, assim, quando eu tenho um investimento avaliado, um investimento permanente, avaliado pelo custo de aquisição ou pelo valor justo, os dividendos são registrados na contabilidade como outras receitas operacionais, receita de dividendos. Por que eu friso isso? Porque tem confusão com investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, que nós vamos ver na sequência, porque os da equivalência patrimonial têm um outro registro contábil, os dividendos. Mas os dividendos que são referentes a investimentos avaliados pelo custo e avaliados pelo valor justo, precisam ser registrados em conta de resultado, em conta de receita, tá? Se eu não tiver, por exemplo, dividendos, se a empresa gerou prejuízo, eu não vou ter nenhum registro aqui, porque a gente não registra uma despesa de dividendos, tá? Eu só tenho receita de dividendos, então eu sempre vou ter uma conta de resultado, uma receita, tá? Eu gostaria que ficasse isso
bem claro, investimento permanente em empresas que não são coligadas nem controladas, registra como receita, tá? O registro na investida e o registro na investidora. Em 30 de março, a investidora americana recebeu os dividendos do ano anterior. Então, um registro simples de débito no banco, de 12 mil, a crédito de dividendos a receber, 12 mil, certo? Então, as três formas, né? Uma compra de ações para venda acima de 12 meses, realizável a longo prazo. Uma compra de ações para venda em menos de 12 meses, ativo circulante. E uma compra de ações sem intenção de venda, mas uma compra que não é empresa coligada e não é empresa controlada, no ativo não circulante, investimentos. Todos os três investimentos avaliados pelo custo de aquisição ou pelo valor justo. Muito bem, era essa a explicação, né, e essa questão que eu gostaria de trazer. Quero dizer para vocês, e deixar isso registrado em vídeo, né, que se eu não cumprir aí de deixar disponível na segunda-feira os materiais como combinado, eu vou prorrogar sempre o prazo, como eu vou fazer aqui. Espero conseguir colocar em ordem, né, mas eu sempre gosto de deixar o vídeo antes de postar as minhas atividades. Bons estudos para vocês, permaneço sempre à disposição, me acionem quando for preciso, tá bom? Um abraço a todos.